Fique longe de igrejas que são moldadas pela cultura deste mundo. Fique longe de igrejas que são moldadas pela sociedade. Há igrejas agora que são tão mundanas quanto o próprio mundo. Há igrejas reais que estão aceitando e endossando o pecado simplesmente porque o mundo aceita e endossa pecados. Há igrejas reais que são lideradas e movidas pelo espírito do anticristo. Igrejas onde, quando você olha para elas, elas não parecem diferentes de uma boate. Há igrejas reais que são escravas deste mundo. Igrejas que não estão apaixonadas pelo Senhor Jesus Cristo, mas sim estão apaixonadas pelo mundo. 1 João 2, versos 15 ao 17. Não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há igrejas que estão apaixonadas pelo mundo. Fique longe de igrejas que estão apaixonadas pelo mundo. Há igrejas onde você poderia frequentar por um ano inteiro e não ouvir uma única mensagem ou sermão sobre o pecado. A palavra pecado nunca é mencionada. Assim você ouvirá um sermão sobre o quanto Deus quer te abençoar. Assim você ouvirá um sermão sobre o quão maravilhosamente bom você é. Você ouvirá sermões que alimentam a autoestima. Mas nessas igrejas, você nunca ouvirá essa palavra de 6 letras, pecado. No entanto, esta palavra é o meu maior problema e o seu maior problema, pecado. Fique longe de igrejas que não falam sobre pecado. Fique longe de igrejas que aceitam o pecado. Fique longe de igrejas que endossam o pecado. Pastores agora pregam o que as pessoas querem ouvir. Eu, uma vez, vi uma igreja fazer uma pesquisa na comunidade local, indo de porta em porta, perguntando o que eles gostariam de ver mais na igreja e sobre quais tópicos eles não querem ouvir na igreja. Uma igreja não deve ser moldada pelo que as pessoas querem ouvir e o que elas não querem ouvir. Uma igreja deve ser moldada pelo que a Bíblia diz, e somente pela Bíblia. Alguns pregadores estão mais interessados em conseguir pessoas presentes em sua igreja do que almas no céu. E isso é maldade até a raiz. Algumas igrejas não estão interessadas para onde sua alma vai depois que você morre. Eles não poderiam se importar menos. No entanto, o que eles estão interessados é no seu dinheiro. Eu estou falando para você hoje sem nenhuma agenda oculta. Eu não quero o seu dinheiro. Eu estou aqui hoje com uma única mensagem, que é para você não amar este mundo. Não ame o mundo, ame Jesus Cristo, ame-o e sua fidelidade, ame-o e sua bondade, ame-o e toda a sua justiça. Frequente uma igreja que ama Deus e não ama o mundo e as coisas do mundo. Há igrejas que são escravizadas por este mundo. O que a sociedade faz, essa igreja faz. O que a sociedade adota, essa igreja adota. O que a sociedade endossa, essa igreja endossa. O que faz você pensar que quando o anticristo chegar e a marca da besta estiver sendo forçada e aceita no mundo, essas igrejas não aceitarão e endossarão sua marca? Elas já estão alterando padrões bíblicos para se ajustarem às normas sociais. Eu acredito fundamentalmente, sem sombra de dúvida, que quando a marca da besta chegar, e está chegando, haverá igrejas e pastores que incentivarão e endossarão a marca da besta para suas congregações. Você sabe que estou dizendo a verdade. Se eu lhe pedir para nomear um pregador que você acha que endossaria o anticristo agora, tenho certeza, estou positivo, que você poderia nomear alguns. Você está vivendo em dias maus, perversos. Você está vivendo em tempos perigosos. Você está vivendo em dias onde espíritos sedutores são prevalentes. Você está vivendo em dias onde doutrinas de demônios são prevalentes. Atualmente, uma tendência está emergindo em certas igrejas ao redor do globo. Essas congregações estão atraindo grandes multidões ao entregar mensagens que se alinham com os desejos de suas audiências, em vez de mensagens que desafiam ou fornecem a orientação espiritual
que a audiência pode realmente precisar. O propósito de uma igreja transcende a autoaperfeiçoamento voltado para aumentar a autoestima ou ensinar congregados a acumular riquezas. Ao contrário, sua missão central é aprofundar o relacionamento do indivíduo com Jesus Cristo. É um lugar para proclamar o evangelho transformador da salvação que Jesus Cristo oferece. Uma igreja, independentemente de sua localização, deve funcionar como um farol orientador dentro de sua comunidade, um farol de direção espiritual, apontando o caminho para Jesus Cristo e seus ensinamentos. Há uma preocupação urgente de que a igreja está sob cerco por forças malignas. O adversário busca infiltrar e comprometer a integridade da igreja à medida que nos aproximamos dos tempos que anunciam a segunda vinda de Cristo. Testemunharemos o impacto dessas batalhas em diferentes segmentos da igreja. 2 Timóteo 4, versos do 1 ao 5. Eu te encarrego, portanto, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que julgará os vivos e os mortos em sua aparição e seu reino. Prega a palavra. Esteja pronto a tempo e fora de tempo. Convence, repreende, exorta, com toda a paciência e ensino. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres, segundo as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. Mas tu, sê vigilante em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre o teu ministério. Este trecho das Escrituras nos diz que chegará um tempo em que algumas igrejas preferirão dizer às pessoas o que elas querem ouvir, em vez da palavra de Deus que elas precisam ouvir. Paulo nos avisou que esse tempo chegaria, e a verdade é que podemos ver que ele já chegou e está aqui há um bom tempo. Mais e mais pessoas estão se desviando da sã doutrina, como a doutrina do arrependimento. As pessoas consideram o arrependimento como se fosse um ensino antiquado que só ocorreu na Bíblia. Não, mesmo nos dias em que vivemos agora, somos chamados a nos arrepender e crer. A Bíblia diz, venha como está, mas não diz permaneça como está. Apocalipse 22, verso 17 diz, e o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser, venha. Quem quiser, venha. Deus não diz, arrume sua vida primeiro, então venha. Não, quem quiser, que venha. Se você é um adúltero, venha. Se você é um fornicador, venha. Se você é um alcoólatra, venha. Se você é um mentiroso, venha. Venha se você é um idólatra, venha. Quem quer que seja, que venha. Deus requer que confessemos e abandonemos nossos pecados quando viemos a Ele. Mas Ele nos recebe como estamos, e então começa a nos mudar à medida que nos submetemos a Ele em obediência. Sim, venha como está, mas não permaneça como está. Mas, infelizmente, muitas igrejas agora pregam às pessoas e dizem a elas que podem permanecer como estão. Quero dizer, você pode frequentar uma dessas igrejas por um ano inteiro e nunca ouvirá um sermão sobre pecado ou arrependimento. Mais e mais pessoas estão se voltando para doutrinas feitas pelo homem que estão enraizadas em desejos carnais. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem fácil de ouvir ou aceitar, porque a mensagem do Evangelho diz quem você realmente é. Alguns dos primeiros seguidores de Jesus reclamaram de algumas das palavras do Senhor, e eles até se afastaram do Senhor Jesus Cristo. João 6, versos 60 ao 66. Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram, esta é uma palavra dura, quem pode aceitá-la? Sabendo que seus discípulos murmuravam sobre isso, Jesus disse a eles, isso vos escandaliza? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o trairia. Ele continuou,
Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não o seguiram mais. No contexto da igreja pós-moderna de hoje, há uma tendência notável de congregações e líderes se distanciarem de verdades desafiadoras e difíceis. Igrejas que outrora foram bastiões do ensino bíblico sólido estão cada vez mais ajustando suas mensagens para se alinharem com as normas sociais, mesmo quando essas normas contradizem os ensinamentos explícitos da Bíblia. No cerne de cada pessoa existe um desejo e uma ânsia por Deus. Eles podem negá-lo e suprimir essa ânsia por Ele e viver uma vida não realizada, mas Deus fez com que todos tenhamos uma consciência que é movida, tocada e perturbada quando ouve a mensagem do Evangelho. Por que a consciência humana é perturbada quando ouve a mensagem do Evangelho? Porque ela sabe que a mensagem do Evangelho é verdadeira. Quando as pessoas ouvem que há um Deus que criou os céus e a terra, a consciência delas diz que isso é verdade, que tudo não poderia estar aqui por acidente. O mundo e todas as suas complexidades não poderiam ser formados por acaso. Quando as pessoas ouvem que Deus as criou, que Ele as formou, que Ele as projetou à sua própria imagem e que os seres humanos não são animais e que eles não são um erro do processo evolutivo, a consciência delas diz que isso é verdade. Quando as pessoas ouvem que o Deus que criou este universo e o Deus que criou a humanidade, portanto, espera que sua criação o ame e obedeça às leis que Ele estabeleceu em seu universo, a consciência delas diz que isso também é verdade. Mas por que as pessoas lutam com o que sua consciência está dizendo se sabem que isso é verdade? A resposta é simples. A mensagem do Evangelho nos revela que todos somos culpados. Quem quer ouvir que é culpado? É por isso que as pessoas suprimem a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho aponta o dedo para você e eu, e nos diz que todos somos culpados e falhamos em cumprir as leis deste Deus infinito. E é por isso que 2 Timóteo 4, verso 3, nos diz que, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças. As pessoas não vão querer ouvir a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho aponta o dedo para você e eu, e nos diz que todos somos culpados e falhamos em cumprir as leis deste Deus infinito que estabeleceu requisitos para nós que não cumprimos, e a consciência delas diz que tudo isso é verdade. E que Deus exige que amemos uns aos outros, porque todos os humanos são feitos à imagem de Deus e, portanto, especiais aos olhos de Deus. Quando as pessoas ouvem que Deus exige que o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, e que a prova desse amor é vista em João 14, verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Mas as pessoas não gostam do que sua consciência está dizendo, porque sabem que não guardaram seus mandamentos. Elas sabem que não cumpriram suas leis e que são culpadas e ofenderam e desobedeceram a um Deus que é eterno, infinito, portanto são culpadas. Mas sua consciência suprime essa verdade, porque se a verdade for dita, quem quer saber que um Deus eterno está irado com eles? Quem quer saber que cada uma de suas ações, pensamentos e atos um dia será examinado? Quem quer saber que todos os seus pecados serão julgados e que a punição para cada um deles é eterna? Quem quer saber que passará a eternidade no lago de fogo? Então as pessoas vão querer ouvir coisas que as agradem. Fique longe de igrejas que querem agradar a você e a sua carne. Frequente uma igreja que quer agradar a Deus e somente a Deus. A mensagem do Evangelho é clara e inequívoca, desafiando-nos a confrontar a realidade de nossa condição humana, falha e a necessidade imperativa de arrependimento e transformação através de Cristo.
No entanto, essa mensagem está sendo abafada por vozes que preferem acomodar-se às demandas de uma cultura que valoriza o conforto acima da convicção, a satisfação imediata acima da santidade. É crucial, então, questionar a nós mesmos. Estamos buscando lugares e ensinamentos que simplesmente validam nosso modo de vida atual? Ou estamos abertos a ser desafiados, moldados e refinados pela verdade inalterável da Palavra de Deus? Estamos tratando nossa fé como um meio de autoajuda para melhorar nosso bem-estar temporal ou como a jornada vitalícia para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo em pensamento, palavra e ação? Este é um chamado à reflexão e ao despertar espiritual. Um convite para reavaliar nossas prioridades espirituais e alinhar nossa caminhada com os princípios imutáveis do Evangelho. Estamos diante da escolha de abraçar a verdade do Evangelho, por mais desconfortável que seja, ou de seguir um caminho de complacência e conformidade com o mundo. Que escolhamos ser fiéis à verdadeira essência do cristianismo, buscando uma relação profunda e autêntica com Deus, acima de todas as coisas. Que nossas igrejas sejam faróis de luz em meio às trevas, lugares onde a verdade do Evangelho é pregada e vivida com coragem e convicção. Este é um chamado não apenas ao arrependimento, mas à renovação. À medida que o mundo avança em sua complexidade e confusão, que nossa fé se aprofunde, enraizada na rocha que é Cristo Jesus. Que não nos desviemos em busca de ouvidos que coçam, mas que tenhamos corações que anseiam pela verdadeira transformação que somente Deus pode oferecer. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.